Olá, sejam bem-vindos todos aqui no canal da JS Livros. Hoje estou postando o capítulo 5 do livro À Primeira Vista, de Nicholas Sparks. Nesse capítulo, Jeremy está ainda lutando contra o desconforto de ter se mudado de uma cidade grande como Nova York para uma cidade pequena como Bunny Creek. Mas, para incomodar mais do que o normal, ele suspeita que sua noiva possa estar tendo um caso. Isso mesmo, À Primeira Vista, nesse capítulo 5, vem trazendo grandes emoções. Acho que agora Nicholas Sparks vai nos pegar de jeito. Acompanhe o capítulo aqui na JS Livros. Capítulo 5. Você ainda não reservou o farol? Perguntou Lexi. Era a última semana de março, e ela e Jeremy caminhavam para um carro após o trabalho. Eu tentei, explicou Jeremy. Mas você não faz ideia do que é precisar tratar com essa gente. Metade nem fala comigo, se antes eu não preencher os formulários. A outra metade está sempre de férias. Até agora ainda não sei direito o que preciso fazer. Lexi balançou a cabeça, em sinal de reprovação. Quando você conseguir a reserva, já será junho. Vou dar um jeito, prometeu Jeremy. Sei que vai, mas eu preferiria que a gravidez não estivesse aparente, e já é quase abril. Não acredito que eu consigo disfarçar até julho. Minhas calças estão ficando apertadas e acho que a minha bunda já cresceu. Jeremy hesitou, pois sabia que aquele era um campo minado, no qual não queria se meter. Nos últimos dias, isso vinha acontecendo com mais frequência, falar a verdade. Ora, é claro que a sua bunda está crescendo, afinal você está grávida. Significaria passar uma semana inteira dormindo na hospedaria Folhas Secas. Para mim, você não mudou nada, achou melhor dizer. Lexi balançou a cabeça, pensativa. Fale com o prefeito Jerkin, ela sugeriu. Jeremy a olhou, mantendo uma expressão de seriedade. Ele acha que a sua bunda está crescendo? Não, sobre o farol. Tenho certeza de que ele pode nos ajudar. Está bem, respondeu Jeremy, segurando a vontade de rir. Pode deixar que farei isso. Eles caminharam alguns passos antes, que ela o cutucasse de brincadeira no ombro. E a minha bunda não está crescendo. Não, é claro que não. Como sempre, a primeira parada do casal, antes de chegar à casa de Lexi, era visitar a futura casa dos dois e verificar como iam as obras. Embora só fosse fechar o negócio oficialmente no final do mês seguinte, o proprietário que receberá a casa de herança, mas morará em outro estado, permitiu que eles começassem a trabalhar na reforma. Lexi se dedicou totalmente a esse processo. Como conhecia todo mundo que morava na cidade, inclusive carpinteiros, bombeiros, ladrinheiros, pedreiros e eletricistas, e conseguia visualizar a casa pronta, ela assumiu o controle do projeto. O papel de Jeremy era preencher cheques, considerando-se que ele não queria mesmo estar no comando da reforma, achou que fosse uma troca justa. Embora não soubesse muito bem o que esperar, certamente não imaginava o que estava acontecendo diante de seus olhos. Equipes inteiras tinham trabalhado a semana toda e Jeremy ficou impressionado com a quantidade de mudanças que encontrou já no primeiro dia. A cozinha fora destruída. Telhas estavam espalhadas pelo gramado da frente. O carpete e várias janelas tinham sido removidos. Enormes pilhas de entulho podiam ser vistas por toda a casa, e ele começou a achar que a única coisa que os operários faziam era mudar as pilhas de entulho de um lugar para o outro. Até quando ele vinha ver a obra durante o dia, ninguém parecia trabalhar de verdade. Sentar-se em círculo tomando café, fumar na varanda dos fundos, isso certamente eles faziam, mas trabalhar? Para Jeremy, eles pareciam estar sempre à espera de alguma entrega, ou aguardando a volta do mestre de obras, ou fazendo uma pequena pausa. É óbvio que a maioria dos operários era paga por hora de trabalho, e Jeremy sempre sentia uma pontada de pânico financeiro toda vez que retornava à hospedaria. Por outro lado, Lexi estava satisfeita com o progresso da obra e percebia detalhes que ele jamais teria notado. Você viu que começaram a trabalhar na fiação do segundo andar? Ou passaram um novo encantamento pelas paredes. Vamos poder colocar a pia sob a janela. Em geral, Jeremy balançava a cabeça concordando. Eu vi. Além dos cheques para o construtor, ele não tinha escrito mais nada. Olhando pelo lado positivo, porém,
Tinha certeza de ter entendido, porque não estava conseguindo produzir. Não era um bloqueio, mas uma exaustão mental. Tudo estava mudando demais, não apenas o que era óbvio, mas também as pequenas coisas, como a escolha de suas roupas, por exemplo. Ele sempre achou que possuísse um senso de estilo inato, com um toque nova-iorquino, e suas ex-namoradas costumavam elogiar sua aparência. Há anos ele assinava revistas de moda masculina, comprava sapatos de grife e usava camisas italianas, feitas sob medida. Mas Lexi parecia ter uma opinião totalmente diferente. 2 noites atrás, ela o surpreenderá ao entregar-lhe uma caixa embalada para presente. Ele se sentirá realmente emocionado com tamanha atenção, ao menos até abrir a embalagem. Dentro encontrou uma camisa xadrez. Xadrez? Como as que os lenhadores usavam, e calças jeans básica. Obrigado, ele se esforçou a dizer. Ela o olhou fixamente. Você não gostou? Não, gostei, sim, mentiu ele sem querer ferir os sentimentos da noiva. É bonita. Você não parece sincero, mas é verdade. Só achei que você fosse querer ter no armário alguma coisa que o ajudasse a se misturar aos rapazes. Que rapazes? Os rapazes da cidade, seus amigos. No caso de você, sei lá, querer sair para jogar pôquer, caçar, pescar ou qualquer outra coisa. Eu não jogo pôquer, não caço e não pesco, também. Nem tenho amigos, pensou Jeremy, achando incrível que ele ainda não tivesse percebido isso. Eu sei, mas talvez um dia você queira fazer alguma coisa dessas. É o que os homens fazem por aqui, com os amigos. Sei, por exemplo, que o Rodney se junta com amigos para jogar pôquer uma vez por semana, e Jed é provavelmente o melhor caçador das redondezas. Rodney e Jed? Perguntou ele, tentando sem conseguir imaginar como seria passar algumas horas ao lado deles. E qual é o problema com Rodney e Jed? Jed não vai com a minha cara, e acho que Rodney também não. Isso é ridículo. Como eles poderiam não gostar de você? Quer saber de uma coisa? Por que você não conversa com a Doris amanhã? Ela pode ter algumas ideias mais interessantes. Jogar pôquer com Rodney. Sair para caçar com Jed. Ah, eu pagaria para ver uma coisa dessas, gritou Alvin ao telefone. Como fora Alvin que filmará as luzes misteriosas no cemitério, ele sabia exatamente a quem Jeremy se referia e ainda se lembrava muito bem de ambos os sujeitos. Com base em falsas acusações, Rodney colocará Alvin na prisão, depois de ele ter flertado com Rachel na lanchonete Lockloo. Jed, por sua vez, o assustava, assim como assustava Jeremy. Posso até imaginar você andando furtivamente pela floresta com seus sapatos finos e elegantes e camisa de lenhador. Sapatos de grife, corrigiu Jeremy. Ele estava passando a noite na hospedaria e ainda pensava no fato de não ter feito amigos. Não importa, Alvin riu outra vez. Ah, mas isso é o máximo. Rato da cidade vai caçar só porque a mulherzinha mandou. Você precisa me contar quando isso acontecer. Vou fazer uma viagem especial até aí, com minha câmera, e gravar para a posteridade. Pode deixar, dispensa sua visita. Mas ela não deixa de ter razão. Você precisa fazer alguns amigos por aí. O que me faz lembrar, sabe aquela garota que eu conheci? Rachel? Ela mesma. Você a vê de vez em quando? Algumas vezes. Na verdade, como ela é a dama de honra, você também irá vê-la. Como ela está? Você não vai acreditar, mas ela está namorando o Rodney. O inspetor de polícia, cheio de músculos? Ela conseguiria coisa melhor, mas tive uma ideia. Talvez você e Alex pudessem promover uma saída a 4. Almoço no Alecrim. Talvez sentar na varanda. Jeremy riu. Acho que você não teria dificuldade para se adaptar à vida aqui. Você conhece todas as coisas emocionantes que podemos fazer. Eu sou assim, o senhor adaptável, mas se você vir a Rachel, diga a ela que mandei um olá e que estou ansioso para vê-la outra vez. Pode deixar. Tem escrito bastante ultimamente? Aposto que está louco para correr atrás de uma história nova, hein? Jeremy se mexeu na poltrona. Bem, que eu queria. Você não está escrevendo? Nem uma palavra desde que cheguei aqui, confessou ele. O casamento, a casa e Alex não me permitem nenhum minuto livre. Houve uma pausa. Deixe-me entender direito. Você não está escrevendo nada, nem para sua coluna?
Não, mas você adora escrever. Eu sei, e vou voltar a escrever assim que as coisas se acalmarem. Ótimo, disse Alvin finalmente. Agora em relação à sua despedida de solteiro, vai ser incrível. Todo mundo aqui já está a postos e eu prometi que seria uma noite da qual você nunca irá se esquecer. Não se esqueça, nada de dançarinas. Eu não quero nenhuma mulher vestida com lingerie saindo de um bolo, nem coisa do tipo. Ora, pare com isso, é uma tradição. Não estou brincando, Alvin. Estou apaixonado, esqueceu? Lexi está aflita por sua causa, disse Doris. Ela se preocupa com você. Doris e Jeremy almoçavam no dia seguinte, no Alecrim. Quase todos já tinham acabado de comer e o lugar estava ficando vazio, como sempre. Doris insistia para que Jeremy se alimentasse sempre que se encontravam. Ela dizia que Jeremy era pele e osso. Hoje ele estava comendo um sanduíche de frango ao pesto no pão de centeio. Não há com que se preocupar, protestou ele. É que tem muita coisa acontecendo, só isso. Ela sabe disso, mas também quer que você se sinta parte do Bonnie Creek. Quer que seja feliz aqui. Estou feliz aqui. Você está feliz porque está com Lexi, e ela sabe disso. Mas precisa entender que, lá no fundo, a Lexi quer que você goste de Bonnie Creek, como ela. Ela não quer que fique aqui só por causa dela, mas porque esse é o lugar em que seus amigos estão, porque é aqui que você se sente em casa. Ela sabe que foi sacrifício a mudança de Nova York, mas não quer que você encare a situação dessa forma. Mas eu não faço isso. Pode acreditar. Eu seria o primeiro a dizer a ela se sentisse que está sendo um sacrifício. Mas, pelo amor de Deus, Rodney e Dad? Você pode não acreditar, mas eles são bons sujeitos quando a gente os conhece um pouco mais. E Jed conta as piadas mais engraçadas que eu já ouvi, mas tudo bem. Se vocês não gostam das mesmas coisas, talvez esses não sejam os mais indicados. Dory colocou um dedo sobre os lábios pensativa. O que você fazia com seus amigos em Nova York? Frequentava alguns bares com Alvin, azarava as mulheres, pensou Jeremy. Só fazia coisas de homem, respondeu ele. Ia ao estádio, jogava sinuca de vez em quando, nada especial. Eu tenho certeza de que vou fazer amigos, mas, como já disse, ando muito ocupado no momento. Doris avaliou a resposta de Jeremy. Lex me diz que você não está escrevendo. Realmente, não estou. Eis porque... Não, disse ele balançando a cabeça. Não tem nenhuma relação com a possibilidade de eu me sentir deslocado ou coisas do tipo. Escrever não é como outros trabalhos. Não é como chegar ao escritório e executar algumas tarefas. Tem a ver com criatividade e ideias. E algumas vezes, bem, você não se sente criativo. Até que eu gostaria de saber como abrir minha fonte de inspiração no instante em que desejasse. Mas não sei. Porém, se há algo que aprendi nos últimos 15 anos sobre escrever é que a inspiração em algum momento acaba chegando. Você não consegue ter nenhuma ideia? Ao menos não uma que seja original. Já imprimi centenas de páginas no computador da biblioteca, mas toda vez que alguma coisa me vem à cabeça, descubro que já escrevi sobre esse tema, em geral mais de uma vez. Doris refletiu sobre o que ele disse. Você gostaria de usar meu diário? Sei que não vai acreditar no que está escrito nele. Portanto, talvez quisesse, sei lá, fazer um artigo sobre o que investigasse a respeito das informações que estão lá. Ela estava se referindo ao diário em que fazia anotações, e no qual afirmava ser capaz de prever o sexo dos bebês. Centenas de nomes e datas estavam incluídas nas páginas, inclusive o registro que previa o nascimento de Lexi e o fato de ela ser uma menina. Para ser honesto, Jeremy já tinha pensado nessa possibilidade. Doris já lhe fizera essa proposta anteriormente, e embora a tivesse rejeitado no início por saber que aquelas habilidades não poderiam ser verdadeiras, nos últimos tempos ele a rejeitará por não querer que seus verdadeiros sentimentos causassem divergência entre ele e Doris. Ela estava prestes a se tornar membro de sua família. Não sei. Vou lhe dar uma ideia. Tome a decisão mais tarde. Depois de estudar o diário, e não se preocupe, prometo que vou saber lidar com a fama, se você resolver escrever sobre ele. Ainda serei a mulher encantadora de sempre. Está no meu escritório. Espere aqui.
Antes que Jeremy tivesse a chance de recusar, ela se levantou para ir buscá-lo. Enquanto Doris estava no escritório, a porta da frente se abriu, com um rangido, e ele viu o prefeito Jerkin entrar. Jeremy, meu rapaz! Exclamou Jerkin, aproximando-se da mesa. Ele cumprimentou Jeremy com um tapinha nas costas. Não esperava encontrá-lo aqui. Pensei que você estivesse por aí, coletando amostras de água, procurando evidências sobre o nosso mais recente mistério, o peixe-gato. Desculpe-me por decepcioná-lo, senhor prefeito. Como vai o senhor? Bem, mas muito culpado. Os assuntos da cidade não param. Sempre há muito o que fazer. Quase não tenho dormido nesses últimos dias, mas não se preocupe com a minha saúde. Nunca mais precisei dormir muito. Desde que o desumidificador quase me eletrocutou uns 10 anos atrás, a água e a eletricidade não combinam. Ouvi falar disso. Ah, escute. Foi bom termos nos encontrado. Lexi achou que eu deveria falar com o senhor sobre o casamento. As sobrancelhas de Jerkin se levantaram. Vocês estão reconsiderando a minha oferta de fazer da festa um grande evento para toda a cidade, inclusive com a vinda do governador? Não é isso. Lexi quer que a cerimônia seja no farol do Cabo de Hatteras, e eu não consegui entrar em contato com ninguém no departamento de parques e jardins para que me dessem uma autorização. Será que o senhor tem como nos ajudar? O prefeito Jerkin pensou por alguns instantes. Em seguida sorriu baixinho. Isso aí não é muito fácil, não, disse por fim, balançando a cabeça. Lidar com o Estado pode ser um negócio um tanto complicado, bastante complicado, como caminhar num campo minado. É preciso conhecer alguém para saber por onde andar. É por isso que precisamos de sua ajuda. Adoraria ajudar, mas estou muito culpada arrumando as coisas para o Festival Heron deste verão. É o maior evento que temos por aqui. Você nem vai acreditar, mas é maior que o tour pelas casas históricas. Temos atrações de parque de diversão para as crianças, barraca por toda a sua rua principal, paradas e todo tipo de competição. De qualquer maneira, a grande homenageada deveria ser Myrna Jackson, de Savannah, mas ela acabou de telefonar dizendo que não poderá fazer isso por causa do marido. Você conhece Myrna Jackson? Jeremy tentou se lembrar do nome. Acho que não. A famosa fotógrafa. Desculpe-me, mas não conheço, respondeu Jeremy. Mulher famosa, a Myrna. O prefeito prosseguiu ignorando o comentário de Jeremy. Provavelmente a mais famosa fotógrafa do sul do país. Ela tem um trabalho fenômeno. Passou um verão aqui em Bonnie Creek quando criança. Tivemos muita sorte em conseguir que ela aceitasse o convite. Mas, assim, do nada, o marido dela ficou doente com câncer. Coisa terrível, realmente terrível. E nós vamos rezar por ele, mas isso também nos coloca em uma situação difícil. Estamos com um grande problema, porque eu vou levar um tempão para arranjar um novo homenageado ou passar horas ao telefone tentando encontrar alguém, algum famoso. É uma pena que eu não conheça ninguém no mundo das celebridades, quer dizer, fora você, e é claro. Jeremy olhou fixamente para o prefeito. O senhor está pedindo que eu seja o grande convidado do festival? Não, é claro que não. Você já recebeu a chave da cidade, outra pessoa, alguém cujo nome as pessoas reconheçam? Ele balançou a cabeça. Apesar da beleza flutuante da nossa cidade, da admiração de nossos valorosos cidadãos, não é fácil vender Bonnie Creek a alguém das grandes metrópoles. Francamente, não é uma tarefa fácil, para a qual eu esteja muito animado, com todas as outras coisas que precisam ser providenciadas para o festival, e ainda por cima, ter que lidar com aqueles caras do governo estadual. Ele parou no meio da frase, como se estivesse pensando que o pedido era demasiado complexo para ser levado em consideração. Jeremy sabia exatamente o que o prefeito estava fazendo. Jerkin levava as pessoas a fazer tudo o que ele queria, e elas ainda achavam que a ideia tinha sido delas mesmas. Era óbvio que ele queria que Jeremy assumisse o problema do convidado, homenageado, em troca da autorização, e a única dúvida de Jeremy era se estava disposto a entrar no jogo. Francamente, ele não estava, mas Lexi e ele precisavam de uma data. Jeremy suspirou. Talvez eu possa ajudar. Em que o senhor estava pensando? Jerkin colocou a mão sobre o queixo, como se o destino da humanidade dependesse da solução daquele dilema. Poderia ser
Qualquer um, acho. Estou procurando por um nome que seja reconhecido, que possa arrebentar a multidão e trazê-las para as ruas. E se eu conseguisse alguém em troca da autorização? Ora, essa é uma boa ideia. Não sei como eu mesmo não cogitei isso. Deixe-me pensar um pouco. Jerk bateu o dedo contra o queixo. Acho que pode funcionar. Quer dizer, desde que você consiga a pessoa certa em que está pensando. Já entrevistei muita gente, esses anos todos, cientistas, professores, ganhadores de prêmio Nobel. O prefeito já estava balançando a cabeça de um lado para o outro, enquanto ouvia as palavras de Jeremy. Médicos, químicos, matemáticos, exploradores, astronautas. Jeremy prosseguiu. Gerke olhou para cima. Você disse astronautas? Jeremy concordou. Os caras que voam nos ônibus espaciais? Não. Os caras que voam nos ônibus espaciais. Escrevi uma grande história sobre a NASA uns 2 anos atrás. E fiz amizade com alguns deles. Eu poderia telefonar. Temos um acordo, disse Jerry, estalando os dedos. Já posso ver os cartazes. Festival Hero, quando o espaço sideral vem até a porta de sua casa. Podemos explorar esse tema a semana inteira. Faremos não apenas um concurso de quem come mais torta, mas também um concurso de tortas da Lua. Podemos fazer balões que reproduzam foguetes e satélites. Você está perturbando Jeremy outra vez com essas histórias ridículas de peixe-gato, Tom? Perguntou Doris, quando voltava para a sala, com o diário debaixo do braço. De jeito nenhum, respondeu Jerk. Jeremy foi muito gentil, se ofereceu para encontrar nosso homenageado da parada deste ano e nos prometeu um astronauta de verdade. O que você acha de tema ser o espaço sideral? Muito inspirador, ironizou Doris. Uma tacada de mestre. O prefeito se sentiu orgulhoso. Isso mesmo, você está absolutamente certa. Gosto de sua maneira de pensar. Agora, Jeremy, em que semana vocês estão pensando em fazer o casamento? O verão é bastante difícil, você sabe, com tantos turistas. Maio? Início ou fim? Tanto faz, desde que tenhamos uma data. Qualquer uma será boa, mas se for possível, quanto mais cedo, melhor. Está com pressa, hein? Pois considere o seu problema resolvido. E assim que falar com o astronauta, você me avisa, pois eu mal posso esperar. Com uma virada rápida, Jerkin foi embora e Doris riu baixinho ao se sentar. Ele colocou-o na sinuca outra vez, não é? Não, eu sabia o que ele estava fazendo, mas Lex está cada vez mais ansiosa por causa dessa autorização. Mas, fora isso, o resto vai bem? Acho que sim. Temos as nossas diferenças. Ela quer uma cerimônia pequena e íntima. Eu disse a ela que, mesmo que só venha o meu lado da família, não haverá hotéis suficiente para acomodar todos. E quero que meu agente, Nat, venha. Ela diz que se eu convidar um amigo, teremos de convidar todos. Coisas do tipo. Mas vai dar tudo certo. Minha família vai entender o que quer que façamos. E eu já expliquei a situação aos meus irmãos. Eles não ficarão muito satisfeitos, mas entenderão. Quando Doris ia abrir a boca para fazer o comentário, Rachel chegou apressada, com os olhos vermelhos e inchados. Ela fungou quando viu Doris e Jeremy. Parou por um instante e em seguida se dirigiu aos fundos da casa. Jeremy viu preocupação nos olhos de Doris. Acho que ela precisa conversar com alguém, comentou ele. Você não se importa? Claro que não. Depois a gente continua nossa conversa sobre os planos do casamento. Ok, obrigada. Doris passou o diário para as mãos de Jeremy. E aviso, é uma excelente história, pode acreditar. E você não vai achar nenhum truque, porque não há nenhum. Jeremy aceitou o diário, ainda indeciso sobre usá-lo ou não. 10 minutos depois, Jeremy estava aproveitando o sol da tarde a caminho de seu chalé, na hospedaria, quando avistou o escritório. Primeiro, hesitou, mas, de repente, decidiu ir até lá e abriu a porta. Não havia nenhum sinal de Jed, o que significava que ele devia estar no galpão, no final da propriedade, onde guardava as ferramentas de taxidermista. Jeremy titubeou, pensou bem e então perguntou a si mesmo: por que não? Ele poderia tentar quebrar o gelo e, além disso, Lex jurará que o sujeito sabia falar. Ele foi caminhando pela estradinha emburacada que levava ao pequeno galpão. O cheiro de morte e decomposição chegou até Jeremy muito antes de ele cruzar a porta. No centro do local havia um comprido banco de madeira, coberto de manchas,
que Jeremy concluiu serem de sangue. E espalhadas por toda a parte havia dezenas de facas e outras ferramentas variadas, parafusos, furadeiras e alguns dos alicates mais assustadores que ele já virá. Pelas paredes, sobre as prateleiras e enfiados nos cantos, estavam inúmeros exemplos do trabalho de Jed, de robalos e gambás e veados. Embora ele tivesse o hábito peculiar de fazer com que qualquer animal que empalhasse parecesse prestes a atacar, à esquerda de Jeremy ficava o que aparentemente era um balcão no qual os negócios eram feitos. O balcão também estava manchado e Jeremy começou a ficar enjoado. Jed, usando o avental de açougueiro, enquanto trabalhava num porco do mato, olhou para cima quando Jeremy entrou. Ele gelou. Oi, Jed, tudo bem? Jed não respondeu. Pensei em vir aqui conhecer o lugar em que você trabalha. Acho que nunca mencionei meu interesse, mas considero o seu trabalho fantástico. Ele esperou para ver se algum som sairia da boca de Jed, mas o sujeito simplesmente olhou para Jeremy como se ele fosse um inseto que tivesse batido contra o para-brisa. Então Jeremy tentou mais uma vez, se esforçando para ignorar o fato de que Jed era absolutamente gigantesco e peludo. Tinha na mão uma faca e não parecia viver seu melhor dia. Ele prosseguiu. Sabe, esse jeito que você faz para que pareçam estar rosnando com as garras expostas, prontos para dar o bote. Nunca tinha visto isso. No Museu de História Natural, lá em Nova York, a maioria dos animais parece amigável, os seus parecem furiosos. Jed lançou um olhar de desconfiança. Jeremy teve a sensação de que sua estratégia de conversa não se desenvolvia muito bem. Lex me disse que você é um excelente caçador. Arriscou ele imaginando. Por quê? De repente, ele tinha começado a sentir muito calor. Eu nunca cacei, é claro. A única coisa que a gente caçava no Queens era ratos. Ele riu. Jed não riu. E no silêncio que dominou o ambiente, Jeremy começou a se sentir nervoso. Quero dizer, a gente não tinha veados correndo pela rua ou coisa assim, mas, mesmo que tivéssemos, nós não os teríamos matado. Você sabe, depois de assistir ao filme do Bambi e tudo mais. De olhos fixos na faca que Jed tinha nas mãos, Jeremy percebeu que estava começando a divagar, mas não podia evitar. Mas esse é só o meu jeito, prosseguiu. Não que eu ache que caçar seja errado. É claro, associações de caçadores, caça esportiva, porte de arma, sou a favor de tudo isso. Quero dizer, caçar é uma tradição norte-americana, não é mesmo? Coloca os animais em fila e pum, lá se vão as cabeças dos bichinhos. Jed passou a faca de uma mão para a outra e Jeremy engoliu em seco, desejando apenas sair dali. Mas só passei mesmo para dar um alô. E boa sorte com o seu bem, com o que quer que você esteja fazendo agora. Mal posso esperar para ver quando estiver pronto. Quer mandar algum recado para alguém? Jeremy passou o peso do corpo de um pé para o outro. Não? Está certo. Então, foi um prazer conversar com você. Em seu quarto, Jeremy se sentou à escrivaninha e olhou para a tela em branco do computador, tentando esquecer o que acabará de acontecer. Em seu encontro com Jed, sentiu um desejo desesperador de ter uma boa ideia sobre a qual escrever, mas aos poucos chegou à conclusão de que o poço tinha secado. Ele sabia que isso aconteceria, e todos os escritores, em diferentes momentos, e que não havia nenhuma cura mágica, simplesmente porque cada um abordava seu trabalho de uma maneira diferente. Alguns escreviam de manhã, outros à tarde, outros no meio da madrugada, alguns trabalhavam ouvindo música, outros precisavam de silêncio total. Havia um escritor que, segundo dizem, trabalhava sem roupas, trancado no próprio quarto e dando a seu assistente rígidas instruções para que só lhe devolvesse as roupas depois que ele tivesse passado 5 páginas escritas por baixo da porta. Ele ouvirá falar de outros que assistiam ao mesmo filme inúmeras vezes e daqueles que não conseguiam escrever sem beber ou fumar em excesso. Jeremy não era tão excêntrico. No passado, escrevia sempre que precisava e onde estivesse de fazê-lo, por isso não era possível esperar que alguma pequena mudança resolvesse tudo.
Embora ainda não tivesse entrado em pânico, ele estava começando a ficar preocupado. Mais de 2 semanas haviam transcorrido e ele ainda não escreverá nem uma linha. Mas devido ao esquema de publicação da revista, em geral tudo era organizado com 6 semanas de antecedência. Ele tinha escrito colunas suficientes para atravessar o mês de julho, o que significava que ele ainda tinha um pouco de folga antes de passar por sérios problemas com a Scientific American. Mas, como os artigos que escrevia por conta própria eram sua maior fonte de renda e ele praticamente tinha esvaziado a poupança com a compra do carro e da casa, as diárias da hospedaria e a reforma, Jeremy não sabia nem se teria tanto tempo. Ele sentia que seu dinheiro estava sendo sugado por um vampiro cheio de anabolizantes, e Jeremy estava com um bloqueio. Ele começou a perceber não é que estivesse ocupado, ou que sua vida tivesse mudado como ele mesmo sugeria a Alvin e Doris. Afinal, ele conseguiu escrever depois do divórcio com Maria. Na verdade, ele precisou trabalhar, de modo que não ficasse pensando no fim do casamento. Escrever fora uma válvula de escape naquele momento. Mas e agora? E se ele nunca mais se recuperasse desse problema? Ele perderia o emprego, perderia sua renda. Então, como faria para sustentar Lexi e a filha? Será que ele teria de assumir o papel de mãe, enquanto Lexi trabalhava para sustentar a família? Essa perspectiva era desconcertante. Pelo canto do olho, viu o diário de Doris. Ele poderia, quem sabe, aceitar a oferta. O diário talvez fosse exatamente aquilo de que ele precisava para recuperar a inspiração, repleto de elementos sobrenaturais, interessante, original, se é claro, fosse verdade. Será que ela podia mesmo prever o sexo dos bebês? Não, ele pensou melhor. E ponto final. Não poderia ser verdade. Poderia até ser uma das maiores coincidências da história, mas não seria verdade. Simplesmente não era possível dizer o sexo de um bebê colocando a mão sobre a barriga da grávida. Então, por que ele estava tão disposto a acreditar que seu próprio bebê era uma menina? Por que ele tinha tanta certeza quanto Lexi? Quando se imaginava carregando a criança nos braços, ele estava sempre enrolada em uma manta cor-de-rosa. Ele se recostou na cabeça pensando e decidiu que, de fato, não tinha certeza sobre o assunto. Era Lexi quem não tinha a menor dúvida, não ele, que apenas refletia a opinião dela. E o fato de que ela sempre se referia ao bebê como uma menina reforçava essa postura. Em vez de ficar pensando no assunto, ou de tentar escrever, Jeremy decidiu passear por seus sites favoritos, na esperança de que surgisse alguma inspiração. Sem acesso rápido, o progresso era tão lento que o deixava tonto, mas ele insistiu. Visitou 4 sites sobre OVNIs, o site oficial sobre o mais recente casos assombrados, um site de James Randi que, como ele, dedicava-se a descobrir mistificações e fraudes. Durante anos, Randi vinha oferecendo $1 milhão a qualquer médium que provasse a própria capacidade, submetendo-se a demonstrações cientificamente controladas. Até o momento, ninguém, nem os médiuns mais famosos que apareciam regularmente na televisão ou que tinham escrito livros, aceitaria o desafio, uma vez que, em uma de suas colunas, Jeremy fez a mesma oferta, em uma escala bem menor, é claro, e obteve resultados idênticos. As pessoas que se consideravam médiums eram especialistas em autopromoção, não em paranormalidade. Jeremy se lembrou de quando expôs Timothy Clausen, um sujeito que afirmava ter a capacidade de conversar com os espíritos do que já tinha partido. Fora a sua última história importante, antes de viajar para Bonnie Creek à procura de fantasmas, e em vez deles encontrar Lexi. No site de Randi havia a habitual coleção de histórias, eventos supostamente mágicos temperados com a descrença do autor, mas, depois de algumas horas, Jeremy se desconectou, percebendo que nada daquilo lhe despertava novas ideias. Olhando para o relógio, viu que já eram quase 5 da tarde e perguntou a si mesmo se deveria passar na casa para verificar o andamento da obra. Quem sabe eles teriam mexido em alguma pilha, qualquer coisa que desse a impressão de que o projeto terminaria ainda naquele ano. Apesar das intermináveis contas, Jeremy estava começando a duvidar de que algum dia eles fossem conseguir se mudar. O que antes parecia admirável agora se afigurava ameaçador, e ele resolveu deixar a visita para depois.
para que fazer de um dia sombrio algo ainda pior. Em vez disso, ele foi direto para a biblioteca para ver como estava Lexi. Vestiu uma camisa limpa, passou uma escova nos cabelos e colocou água de colônia. Alguns minutos mais tarde, estava passando em frente ao alecrim, a caminho da biblioteca. As árvores e as azaleias já estavam peladas e cansadas, mas, ao longo dos edifícios e ao pé das árvores, tulipas e narcisos começavam a se abrir, com cores ainda mais vívidas. A brisa amena do sul fazia parecer que era início de verão, embora ainda fosse fim de março. O tipo de temperatura que atrairia uma multidão ao Central Park. Jeremy ficou em dúvida se deveria estacionar e comprar um buquê de flores para Alex e decidiu que essa era mesmo uma boa ideia. Só havia uma florista na cidade e a loja também vendia iscas vivas e artigos para a pesca. Embora as opções não fossem muitas, alguns minutos depois ele saiu de lá com um buquê de flores primaveris e com a certeza de que Lex adoraria a surpresa. Em poucos minutos, ele chegou à biblioteca, mas torceu o nariz quando viu que o carro de Lex não estava na vaga em que ela costumava parar. Ao olhar para a janela do escritório, percebeu que a luz estava apagada. Imaginando que ela estava no alecrim, Jeremy voltou naquela direção, procurando sem sucesso o carro dela. Seguiu então para a casa de Lexi, concluindo que ela havia saído mais cedo do trabalho. Provavelmente ela estava atarefada com pequenas incumbências ou algumas compras. Jeremy tornou e refez o caminho pela cidade, dirigindo bem devagar. Quando viu o carro de Lexi parado perto de uma caçamba atrás da pizzaria, ele freou e estacionou ao lado do carro da noiva, imaginando que ela optará por caminhar pela calçada num dia tão bonito. Ele pegou as flores e caminhou por entre as edificações, pensando em surpreendê-la. Mas, ao virar a esquina, parou de repente. Lexi estava lá, exatamente como ele esperava. Estava sentada no banco que ficava de frente para o rio, mas o que o impediu de seguir em frente foi o fato de que ela não estava sozinha. Ao lado dela, Jeremy viu Rodney e percebeu que Lexi estava quase alinhada a ele. De costas, não era possível perceber mais nada. Jeremy lembrou a si mesmo de que eles eram apenas amigos. Conheciam um ao outro desde a infância, e por alguns instantes, essa explicação foi o suficiente. Até, é claro, eles se mexerem num banco, e ele percebeu que os dois estavam de mãos dadas.